Olá pessoal, Ernênio Marques e eu vou falar com vocês hoje sobre os princípios de gerenciamento de projetos baseados na abordagem britânica, o PRINCE2, a metodologia de gerenciamento de projetos mais utilizada no mundo. Mas eu não vou falar de todos os princípios hoje não, tá? Depois eu vou fazer uma gravação para cada um dos princípios, explicando direitinho cada um desses princípios. É importante que antes da gente entrar nos princípios de fato, a gente tenha um conhecimento da teoria e por que esses princípios foram criados, como que eles ajudam no projeto, como que eles podem ser utilizados e aplicados no projeto. Aí sim, depois que você tem uma boa compreensão em relação aos princípios, aí a gente pode entrar em cada um deles. Tá? Então, o que a gente vai falar hoje? Basicamente, eu vou falar o que são os princípios, por que eles foram criados, o nível de importância deles e como é que eles ajudam na execução, no planejamento, monitoramento, controle do projeto. E dúvidas recorrentes, como, por exemplo, será que esses princípios são aplicáveis para outros tipos de projetos que não os projetos conduzidos com PRINCE2? Como, por exemplo, projetos que usam PMBOK ou projetos que usam abordagens ágeis. Será que eles são úteis? Será que dá para a gente usar? Então, compreender bem aí como que eles são usados, como é que eles se relacionam aos processos de gerenciamento de projetos, áreas de conhecimento ou aos temas, e claro, como é que eles estão relacionados a outros livros da abordagem britânica, como por exemplo, o MSP para o gerenciamento de programas, o MOPE para o gerenciamento de portfólios, o MOR para o gerenciamento de riscos, o P3O para o escritório ao nível portfólio, programa e projeto, o MOVE para o gerenciamento de valor e, claro, com o Prince2 Agile. E aí a gente finaliza resumindo um pouquinho, né, do que eu discuti, né, do que eu falei hoje para vocês. E se vocês acharam interessante, vocês dão um like, compartilham, assinem o canal para poder acessar os outros vídeos e ficarem antenados nos próximos vídeos que eu vou disponibilizar. E claro, por favor, deixe seu comentário, sua crítica, sugestão, porque isso vai me ajudar muito, não só a mim nas próximas gravações, mas também a comunidade, ok? Então vamos lá, começando aqui rapidamente, o que são esses princípios? Esses princípios, eles são orientações que precisam ser dadas, precisam ser seguidas durante a execução do projeto, durante a vida do projeto, durante o planejamento, durante o monitoramento e controle, né? O que eles refletem? O que contém nesses princípios de fato? Esses princípios são, na verdade, lições aprendidas em projetos. Lições aprendidas de projetos conduzidos anteriormente, projetos de sucesso, também projetos de fracasso, porque a gente aprende tanto com sucesso quanto com fracasso. E não apenas com os projetos conduzidos pela abordagem britânica, mas outros projetos que foram conduzidos na comunidade como um todo, porque eles fizeram uma pesquisa e selecionaram aí os 7 princípios mais relevantes. É um número ideal, é um número bom. Não podemos ter muitos princípios. Se você tiver muitos princípios, você não consegue seguir. A gente não consegue seguir. Se a gente tiver poucos princípios, talvez eles não sejam tão eficientes, tão eficazes. Então, 7 é um conjunto razoável, é um número interessante de princípios. É claro que você pode pensar assim, poxa vida, mas isso vai servir somente para o governo britânico? Tá bom, mas vamos pensar que tipo de projeto um governo conduz. Diversos projetos, né, pequenos, médios e grandes, projetos de tecnologia de informação, projetos de engenharia civil, projetos de logística, projetos de transporte, saúde, segurança. Então, tem todo tipo de projeto é conduzido por um governo. Então, esses princípios vão valer porque eles são genéricos e universais. Vão valer para todo tipo de projeto, escala de projeto, indústria, área de serviços, não importa o tipo de projeto, esses princípios serão válidos. Tá? E por que eles foram criados? Eles foram criados porque o governo britânico, num dado momento, percebeu, bom, eu não posso criar uma metodologia de gerenciamento de projetos que contenha apenas processos, ferramentas e técnicas. Tem que ter algo a mais para ampliar a probabilidade de sucesso. E foi aí que surgiu, de fato,
a definição, a criação, a pesquisa, enfim, da ideia de se ter princípios que vão conduzir, que vão dar direcionamento durante a vida do projeto. Então, ele é de importância, eles são de muita importância, porque eles vão ajudar exatamente na ampliação da probabilidade de sucesso, e não apenas na probabilidade de sucesso no quesito de escopo, tempo, custo, aquelas coisas mais tradicionais, mas também na probabilidade de sucesso relacionada aos benefícios que o projeto tem que trazer para a organização. Porque um projeto, se não trouxer benefício, questionável, né? Questionável se esse projeto vale a pena a nossa organização conduzir. E será que dá para usar esses princípios com outros tipos de projeto? Projetos com PMBOK, por exemplo, que é fantástico do PMI? Sim, novamente, eles são princípios universais, valem para qualquer tipo de projeto. Então, se você criou uma metodologia na tua organização que ela é baseada no PMBOK, você pode introduzir também esses princípios. Claro que você vai ter que perceber, né, como fazer o encaixe, como fazer, em que momento usar de maneira mais correta cada um deles. No Prince 2, no Prince 2, ele já está todo configurado para isso, então é natural, vai ser muito mais fácil, vamos dizer, a aplicabilidade durante a vida do projeto. Mas se você tem uma metodologia caseira, que você criou aí, baseada nas necessidades da sua organização, se você tem uma metodologia baseada totalmente no PMBOK, não importa, esses princípios vão funcionar também e vão ajudar na ampliação da probabilidade do sucesso. E nos projetos ágeis, com Scrum, DSDM, Lean, sei lá, qualquer abordagem ágil que você esteja utilizando, SAFe, por exemplo, esses princípios também vão ajudar. Claro que, novamente, você vai precisar fazer uma certa customização, adaptação para ver o melhor momento da utilização desses princípios na vida do seu projeto ágil. Mas, por exemplo, um dos princípios está relacionado a foco no produto. Qual abordagem ágil não tem foco no produto? Outro princípio que existe é a questão do aprendizado, aprender com a experiência. Qual projeto ágil não fala muito de aprender com a experiência, fazendo as revisões, fazendo stand-up meeting? Tudo isso está relacionado ao aprendizado, né? E definir tolerâncias para a gente poder gerenciar por exceção. Também, isso é uma forma de você dar empoderamento para a equipe, que está muito relacionado dentro das abordagens ágeis, àquela questão das equipes autogerenciáveis. Então, mesmo trabalhando com abordagens ágeis, esses princípios vão ajudar bastante a você e sua organização, sua equipe, ampliar a probabilidade de sucesso. E como é que eles precisam ser usados? Eu gosto muito desse desenho aqui, né? Porque ele tem um relacionamento muito forte com os processos, ele precisa ter um relacionamento muito forte com os processos e com os temas, que funcionam basicamente como se fossem áreas de conhecimento, né? Então você precisa polvilhar esses princípios nos processos durante a vida do projeto, de forma que isso se torne um modus operandi dentro da sua equipe. As pessoas precisam sempre pensar nesses princípios. Então, por exemplo, se você pensar num determinado princípio somente no início do teu projeto, como, por exemplo, a viabilidade, você viu a viabilidade do teu projeto lá no início. Durante a vida do teu projeto, muitas coisas podem acontecer. Se você se esquecer desse princípio que é a viabilidade contínua do teu projeto, de repente pode surgir alguma situação que inviabilize o teu projeto e você não perceba, porque quando você coloca esses princípios na cabeça do time, vira aquela coisa que a gente fala, tá no sangue, né? Aí as pessoas vão se questionar, poxa, nessa situação aqui, como é que essa situação vai prejudicar o princípio 1, princípio 2, princípio 3? E esse risco, frente a esse risco, o que ele pode prejudicar nos princípios? Finalizei um estágio, o que eu consigo aprender nesse estágio, eu posso replicar para o estágio subsequente. Então, é exatamente assim que ele vai funcionar, né? A aplicação desses princípios, polvilhando em cada um dos temas, polvilhando em cada um desses processos e fazendo com que a equipe atue questionando as diversas situações e confrontando essas diversas situações frente aos princípios. Eles precisam estar no sangue, né, durante a execução do projeto para que eles ampliem realmente a probabilidade de sucesso.
E como é que vai funcionar esses princípios, cada um deles, se a gente relacionar com outros livros da abordagem britânica? Isso é bastante importante, porque quando você começa a aprender a abordagem britânica, eu costumo dizer que isso alavanca a tua aprendizagem como profissional, alavanca a aprendizagem da tua equipe e alavanca, consequentemente, o aprendizado organizacional, né? Elevando inclusive a maturidade da tua empresa ao conduzir projetos, a maturidade da tua organização e a tua própria maturidade para conduzir os projetos. Então, cada um dos livros da abordagem britânica, cada um deles contém princípios. Existem princípios para o gerenciamento de programas, para o MSP, existem princípios para o gerenciamento de portfólios, com o MOPE, princípios para o gerenciamento de riscos, com o MORE, princípios para o gerenciamento de valor, com o MOVE. Então, quando você conhece bem esses princípios e sabe como aplicá-los, quando você for falar de outros livros, melhorando aí a sua nível de maturidade, o seu crescimento na carreira, se a gente falar dos princípios lá no MSP, você já vai entender muito bem o que são, para que serve e como são utilizados. Se falarmos dos princípios no MOPE para o gerenciamento de portfólios, a mesma coisa, você já vai saber o que são esses princípios, por que eles são muito importantes e como utilizar esses princípios. É claro que existem princípios distintos ao nível de portfólio, ao nível de programa, ao nível de gerenciamento de riscos, cada um deles tem um conjunto de princípios distintos. Em algumas situações, os princípios são os mesmos, né? Existem alguns princípios que são parecidos. Então, por exemplo, quando a gente falar de aprender com a experiência e a gente falar de uma outra área, por exemplo, gerenciamento de programas, aprender com experiência ou alinhamento estratégico ao nível de programa, ao nível de portfólio, em alguns casos os princípios serão exatamente os mesmos. Então você vai saber exatamente o porquê daquele princípio e como utilizar aquele princípio especificamente. É claro que para começar a gente tem que começar nos princípios do gerenciamento de projetos, né? Então eu vou falar nos próximos vídeos cada um desses princípios, como eles são úteis, como eles são utilizados durante a vida, durante a execução, planejamento, monitoramento do teu projeto. Então, se você gostou, você assina o canal para você ficar antenado nos próximos vídeos que eu vou postar. Compartilhe aí com seus colegas, dê um like. Se você não gostou, tem algum comentário, uma sugestão, escreva aí para a gente, escreva aí para mim que eu vou considerar, claro, cada um desses comentários para os próximos vídeos, para as próximas gravações, ok? Um grande abraço, Hernani Marques, tem meu e-mail aí,